para os irmãos ver as fotos que eu tenho da obra missionária na cidade de São Mateus, norte do Espírito Santo. Não sei se o pastor Moisés lembra quando fui enviado. Fui anunciado na congregação do Jardim Balneário pelo pastor do GDI. Eu estava na porta porque o púlpito estava cheio. O pastor GDI falou assim: o pastor Roberto estará indo para a cidade de Bertioga ou de São Mateus assumir a igreja lá com 3 crentes, irmãos. 3 crentes. Saudoso pastor José Ramos, quem conhece sabe de quem que estou falando. Ele foi para lá assumir a igreja, mas teve que voltar devido à sua idade e outras coisas mais, e assumiu o seu lugar. Tinha 3 crentes. A cidade de São Mateus, irmãos, ela tem 128 mil habitantes. Evangélicos são 36.227 pessoas. Catolicismo, 92 mil pessoas da cidade de São Mateus. Que coisa maravilhosa ser missionário num lugar desse. Mas fui com toda a dedicação. Eu tinha um Fusca 68, eu acabei com o meu Fusca todinho. Eu não vendi, eu dei ele, porque não tinha condições nem de vender o Fusca. Mas eu desgastei ele na obra missionária. Os 3 crentes, irmãos, eu vou ainda enviar por Moisés para um próximo culto de missões, se houver a possibilidade, para mostrar para os irmãos. Com 3 crentes, eu fui para 97 crentes na igreja do Senhor Jesus. Tem foto de batismo, tem foto no meio da igreja, eu dirigindo cultos, os irmãos participando. Era uma coisa lindíssima. Eu fico, irmãos, todo arrepiado. Normalmente eu não digo isso porque é meio estranho, porque como que Deus começou a fazer uma grande obra naquela localidade? Porque eu saí da minha zona de conforto. O Senhor me elegeu, como diz o texto: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou. Irmãos, a minha responsabilidade é anunciar aquilo que Deus colocou no meu coração, a salvação em Cristo Jesus. Sabe quantas pessoas existem na cidade de Angra dos Reis? Sabe quantas pessoas? Não está atualizada essa informação. Mais de 200 mil pessoas que habitam nessa cidade. Sabe quantos evangélicos, de uma forma geral, existem nessa cidade? 60 mil evangélicos. Isso fora os desviados da igreja. Porque se fôssemos incluir nas estatísticas o número das pessoas desviadas, passaria de 100 mil pessoas evangélicas nessa cidade. Sabe qual é a população católica nessa cidade? É de 71 mil pessoas. Essa cidade está saturada pelo evangelho. Existe aqueles que praticantes do evangelho, aqui existe aqueles que são simpatizantes do evangelho, são aqueles que respeitam o evangelho, são aqueles que são contra o evangelho, mas eles conhecem. Agora, pastor, devo parar de pregar? Absolutamente, vamos continuar falando do evangelho. Até o arrebatamento da igreja é compromisso da igreja falar do evangelho de Jesus Cristo. Mas o Senhor não está dizendo que há mais de 60 mil evangelhos? Sim, mas a nossa responsabilidade continuará falando deste amor poderoso que se chama amor de Jesus Cristo. É a nossa responsabilidade. E ainda digo mais, irmãos: se você não pregar no dia do julgamento do trono branco, Deus há de requerer da mão de cada um de nós que estamos aqui fazendo aquilo que devemos fazer: anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, o que é missões? Mateus capítulo 9, versículo 35 e versículo 36, Jesus disse o seguinte, o texto diz o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Versículo 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Nesse texto, irmãos, dá uma demonstração da preocupação de Jesus como um grande missionário. Jesus é um exemplo de missões. Eu tenho o hábito de dizer: se você quer ver uma igreja genuína, verdadeira, você lê os 4 evangelhos. Se a igreja está baseada nos 4 evangélicos, essa é a igreja verdadeira. Não é aquelas igrejas que ficam inventando moda que não está na palavra. Então Jesus, a sua preocupação era missões.
Olha o que diz o versículo 35: e percorria. Jesus fazia isso sempre, era o seu costume. Jesus não ficava simplesmente na sinagoga pegando os livros da lei e lendo e explicando. Ele percorria todas as vizinhanças, falando do amor do seu Pai e mostrando para as pessoas quem ele era como Filho de Deus, trazendo consolação aos corações das pessoas. Olha o que Mateus 4:23 diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sua sinagoga e pregando o Evangelho, curando todo tipo de enfermidade e moléstia entre o povo. Marcos 1:39. E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia, expulsava demônios. Lucas 4:44. E pregava na sinagoga e na Galileia. Ele era um verdadeiro missionário. Ainda no versículo 35 diz: não somente percorria, ele ia de cidade em cidade. O seu campo de trabalho era tudo o que fazia ele. Ele não fazia pela metade. As cidades era o lugar aonde ele pregava. Saía de Jericó, ia para a Galileia. Saía da Galileia, ia para Cafarnaum. E ele percorria todas as cidades falando do amor e da pregação do Evangelho. Versículo ainda 35 dizia que ele percorria todas as cidades e aldeias. Ele ia ao povo pobres e necessitado. O seu trabalho não tinha discriminação. Baseado nisso, quando eu estava em São Mateus, eu fui visitar uma senhora. A senhora tinha uma enfermidade muito grave nas pernas. E eu disse para ela, estávamos fazendo uma evangelização. E quando eu entrei na casa dela, existia todos os tipos de imagem. São Jorge, Aparecida, assim na entrada da casa, por cima do portal, e tinha uma imagem que eu não sei qual era. Eu olhei, dei aquela olhada assim rápida em volta. Tinha um irmão comigo que eu tinha separado para o presbitério, o irmão Israel, se não me falha a memória. Ele disse: pastor, aqui tem idolatria. Quietinho. Nosso objetivo aqui é Jesus. Eu entrei, eu disse: posso orar, senhora? Ela disse: sim, meu filho, pode orar, seja bem-vindo. E eu orei, botei a mão sobre a sua cabeça, tomei café com ela. Eu em nenhum momento eu toquei no assunto que estava em volta. Nenhum momento. Depois daquele bate-papo, como eu sou descontraído, eu dou muita risada, eu conto muita coisa engraçada. E aquela mulher se sentiu à vontade comigo. E eu disse: senhora, posso convidá-la para a igreja? Aqui é a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, lá de Angra dos Reis, está aqui na Avenida Cricaré, número 20. Ela disse: oh, meu filho, ela usava uma saia muito longa, levantou assim a parte da saia, mostrou a canela, as pernas toda inchada. Eu disse: eu não consigo ir. Não tem problema não, eu vim buscar a senhora no meu carro. Não tinha como dizer não. Só às 7 horas eu venho aqui, eu vou botar a igreja de oração. O irmão que está aqui, o presbítero, ele continua orando com a igreja. Eu venho buscá-la. Irmão, sabe o que aconteceu? Eu chegava na igreja às 6h20, 6h30. Quando entrei, dobrei os meus joelhos para um quarto na porta da igreja. Era ela. Ela tinha arrumado um carro e levaram ela para a igreja. Eu não precisei ir buscá-la. Depois o seu filho foi buscá-la na igreja e levar para lá fora. Ela disse: pastor, me senti tão bem do seu lado que eu mesmo resolvi, para não tomar o seu tempo, eu vim aqui cultuar. Sabe o que aconteceu? Ela se converteu ao Evangelho. Isso é pregar o Evangelho. A nossa função não é combater contra A, B, C e D das religiões das pessoas. Irmão, quer me deixar irado quando eu vejo um vídeo no YouTube que tem pastor pregando contra essas coisas? Irmão, não tem necessidade disso não. Nossa obrigação é isso aqui. Vamos falar do amor de Jesus Cristo e anunciar o Evangelho, porque as pessoas estão famintas da palavra de Deus. E esse era o objetivo de Jesus. Jesus não tinha discriminação. Era prostituta, era cego, era manco, era aleijado, era leprosos, todo quantos vinham a ele fazia a obra e despedia. Lembra da mulher adúltera? A lei de Moisés mandava apedrejar qualquer pessoa que adulterasse. Jesus disse: aquele que não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro que atire a primeira pedra. Ele foi contra a lei de Moisés porque sabia que a misericórdia é muito maior do que uma lei imposta pelo homem.
Porque o objetivo de Jesus é quando o homem se aproxima dele e se arrepende dos seus pecados, o objetivo dele é perdoar os pecados. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é misericordioso. Você pode dizer amém? Mas Jesus, ele usava métodos simples para pregar o Evangelho. Existe 3 pelo menos. O primeiro método que Jesus ensinava, era ensinar a palavra de Deus. Ele usava o ensinamento com prioridade. Ensinar a palavra de Deus, irmãos, é prioridade. Mas ensinar mesmo, não é a história da carochinha, não. O missionário tem que ter em mente conhecimento da palavra, para não ensinar coisas erradas ao povo, para que o povo alimente-se e se sinta satisfeito e possa retornar novamente. Por isso que a multidão percorria atrás de Jesus. Jesus entrava no barco, ia para o outro lado, daqui a pouco a multidão saía andando, correndo em volta e atrás dele, porque só ele tinha ensinamentos sólidos, não eram ensinamentos religiosos. Sabe que os fariseus ensinavam religião. O verdadeiro pregador da palavra não ensina religião, ele ensina salvação em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Você quer desvaziar uma igreja? Começa a ensinar religião ao povo. Mas quer encher uma igreja? Começa a ensinar a palavra de Deus. O povo vem para a igreja faminto ouvir a palavra do Senhor. O pastor não precisa falar assim: irmão, vocês estão faltando o culto. Não, ele só está ensinando a palavra e deixa o Espírito Santo fazer a obra. Multidões percorriam atrás de Jesus, porque Jesus ensinava a palavra de vida eterna. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse para a multidão, para os discípulos, despeça a multidão. Senhor, como nos vamos despedir? O povo está com fome, vamos desfalecer no meio da caminhada, precisamos dar de comer. Quantas pessoas tinham? Mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Aleluia. Mateus 28, 18 a 20, irmãos, diz: e chegando-se a Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele sempre estará conosco. Este era o método que ele tinha: ensinar a palavra. Outro método que ele tinha era pregar o Evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 8: mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Se o Evangelho que você ouve passa pelo crivo que vou falar, esse é um Evangelho verdadeiro. O que Jesus pregava para as pessoas como missionário? O que nós devemos fazer para pregar para as pessoas? Primeiro, quando nós pregamos, o que Jesus pregava era o arrependimento. O verdadeiro Evangelho consiste em arrependimento. Você está aqui por quê? Porque você se arrependeu dos seus pecados. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 5:32: eu não vim chamar o justo, mas sim aos pecadores ao arrependimento. Você está aqui não é porque você é justo, não é porque você pratica boas obras, não. Se você fazer um levantamento de consciência, você vai ver o quantas vezes você peca. Todos nós erramos. Não é porque sento em púlpito de igreja que estou isento de começar a errar. Eu sou uma pessoa injusta. Eu estou aqui porque aqui é o meu lugar. Eu estou aqui porque recebi do Senhor o perdão dos meus pecados. Eu estou aqui porque um dia eu era pecador e Ele me chamou para o arrependimento. Essa era a função de Jesus Cristo, chamar o pecador ao arrependimento. A igreja está cheia porque está cheia de pecadores arrependidos dos seus pecados. Você não está arrependido dos seus pecados? Então levante a sua mão e glorifique ao Senhor nesta noite. Aleluia. A pregação do Evangelho não somente consiste em arrependimento, ela consiste também em confissão dos pecados.
1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Se confessarmos, se o evangelho que você aceitou pratica o arrependimento, se o evangelho que você aceitou pratica a confissão dos pecados e logo após a remissão dos seus pecados, é o evangelho verdadeiro. A esse você tem que abraçar. A pregação de Jesus era arrependimento, confissão e amor. Para ir ao campo missionário, você tem que amar as pessoas. Do que adianta ser obreiro e você não amar pessoas? Do que adianta se disponibilizar em querer fazer a obra de Deus, se você não gosta de se relacionar com pessoas? O missionário, ele tem que se relacionar com pessoas. Ele tem que se deparar com situações difíceis de enfrentar. Abraçar pessoas que não tomam banho, lidar com pinguços, lidar com pessoas que vivem na sarjeta. Isso tudo por amor. João 3,16 é o texto áureo da palavra que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O evangelho consiste em amor. Ser missionário, você precisa amar as pessoas. Não é amar aqueles que te amam, não. Isso é fácil, irmãos. É amar aquelas pessoas que te odeiam, que não te querem por perto, que não gostam de você, que não querem ouvir a tua voz, que não quer ver você nem pintado de ouro. Amar essas pessoas, isso se chama evangelho. Amar a quem gosta de você é muito fácil, isso qualquer um faz, não precisa ser crente. Em quarto lugar, a pregação do missionário no campo missionário é arrependimento, confissão e amar as pessoas. Em quarto lugar, mostrar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Olha o que a Bíblia diz, João 12:32: e eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. 1 Pedro 2:24: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Ele levou sobre o seu corpo todos os nossos pecados, e sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, pelas feridas que fôssemos sarados. Ele levou no madeiro todos os nossos pecados. Então não se coloque num patamar de superior às outras pessoas. O missionário, ele tem que ver que as pessoas que estão lá fora, ao qual ele tem por objetivo de ganhá-los para o reino de Deus, foram pessoas compradas pelo sangue do sacrifício na cruz. São pessoas que precisam da misericórdia, são pessoas que precisam ser levadas para a confissão dos seus pecados, são pessoas que precisam ser amadas, são pessoas que precisam entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque passamos anos na igreja, tem pessoas que ainda não entenderam qual é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E para encerrar, queridos, outro método que ele usava era o método da cura. O evangelho não é só palavra, mas também é poder. 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de poder do Espírito. Eu tenho o hábito de dizer e torno a repetir: você nunca encontrará na Bíblia Jesus tomando com prioridade a cura do corpo de uma pessoa. O paralítico de Cafarnaum, ele chegou e disse para ele: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ser curado. Qual foi a sua resposta? Perdoados são os teus pecados. A cura vem depois. Sabe qual é a prioridade da igreja? Não são campanhas de curas divinas. Isso são consequências de uma intimidade com Deus. E Deus só faz o milagre da cura na hora que Ele quer. Ninguém tem autoridade para dizer: Deus, eu quero agora. Deus vai cruzar os braços e vai dizer para você: quem é você para mandar em mim?
Se está doente, é para ensinar a orar mais. Se está enfermo, é para ensinar e compreender qual é a minha vontade. Porque tem pessoas que só aprendem quando estão passando por dificuldades, quando estão enfermos, quando estão desempregados, quando não tem mais nada dentro de casa. Ele começa a correr desesperadamente e dizer: Deus, eu sou desempregado, está faltando tudo na minha casa, eu estou enfermo, eu não encontro solução na medicina. Irmãos, busquemos ao Senhor enquanto nós podemos achar. Não no momento de tribulações, angústia e de desespero da nossa alma, do nosso corpo, mas busquemos agora, neste momento, e digamos para o Senhor: eu preciso, eu necessito da Tua graça sobre a minha vida. Paulo tinha um espinho na carne, ninguém sabe que tipo de espinho que ele tinha, mas aquilo ali lhe ensinou a ser uma pessoa mais humilde, mais de oração, mais compreensivo. Todos nós temos um espinho na nossa carne, temos um problema que nos afronta, que nos faz reconhecer que não somos nada diante de Deus, que nos faz olhar para a cruz do Calvário e dizer: Deus, quantas vezes eu queria desistir dessa caminhada, porque eu não aguento mais as lutas que me afrontam a minha vida, o meu coração. Quantas vezes, Senhor, eu quis sair, e o Espírito Santo vem ao nosso encontro, irmãos, e começa a nos acalentar com aquele bálsamo, e começa a dizer ao nosso coração: aquieta-te, não te preocupa, porque sempre estarei com você. Oh, o Senhor sempre estará conosco, queridos. Existe alguém nessa noite aqui que está querendo desistir da caminhada. Você poderia dizer: pastor, isto é óbvio. Eu sei que é óbvio, quantas vezes eu quis desistir, mas tem alguém que precisa ouvir esta palavra. Eu quero lhe dizer: não desista da tua caminhada, porque o Senhor te ama, o Senhor quer te ajudar, Ele vai te dar vitória, mas aquieta o teu coração, porque Ele está mandando lhe dizer: o que você está passando vai passar, porque o Senhor vai te dar vitória. Tome posse desta palavra. Ainda esta semana o Senhor abrirá as portas, e Ele, você vai cantar um hino de vitória, e você glorificará o nome do Senhor. O Senhor te dará vitória. Deus abençoe a cada um de nós, queridos irmãos. Sejamos uma bênção na casa de Deus. Sejamos aquilo que o Senhor quer que sejamos, um instrumento para o engrandecimento do Evangelho. Que vidas sejam transformadas por você, irmã, por você, moço, por você, moça. E que vidas possam dizer: eu sou hoje cristão, porque fulano foi usado nas mãos de Deus para me falar do Evangelho. Seja uma bênção na casa de Deus, porque é assim que o Senhor está querendo, em nome de Jesus. Amém. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queremos saber nesta noite onde está a pessoa que queira tomar essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Hoje é noite de salvação. Eu não estou convidando você para mudar de religião, porque religião não salva ninguém. A única pessoa que pode te salvar é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Onde está nessa noite o jovem, a jovem, o senhor ou a senhora que queira tomar essa decisão? Você foi tocado pela pessoa do Espírito Santo, e hoje é a noite que Deus tem preparado para você nessa noite. Onde está nessa noite a pessoa que queira tomar essa decisão? Enquanto estivermos aqui, você tem a oportunidade de reconhecer o Senhor como teu Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Vamos ouvir o anúncio da semana. Louvado seja Deus.
Eu quero avisar os irmãos, e quando o secretário em cima, estamos sentindo a ausência de alguns irmãos na escola bíblica dominical, irmãos. Queremos contar com a sua presença, né? Está faltando bastante aluno. Hoje nós tivemos uma aula aqui abençoada, irmãos. Falava sobre a fornalha, sobre Daniel, detalhadamente, foi bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convidar você a ser aluno da EBD, vida nova para você. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Neste lugar. Oh, aleluia! Enquanto você ouvindo esse louvor, se seja tocado por pessoa do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Antes, secretária, fazer o anúncio da semana em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Escala da semana, que vai de 14/9 até dia 20/9. Segunda-feira, dia 14, às 19 horas, ensaio para o grupo dos adolescentes. Terça-feira, dia 15, às 19 horas, ceia fraternal na igreja sede. Dia 16, quarta-feira, culto de ensino na congregação com toda a igreja. Dia 17, quinta-feira, 8 horas da manhã, consagração com a CIB e toda a igreja. E às 19 horas, ensaio para a CIB Adá. Dia 18, sexta-feira, às 19 horas, culto com a participação dos adolescentes e toda a igreja. Dia 19, sábado, 8 horas da manhã, consagração com a CIB e toda a igreja. E às 19 horas, ensaio para o grupo dos varões. Dia 20, domingo, 6 horas da manhã, manhã com Deus. 8 horas da manhã, consagração com os adolescentes. 9 horas, escola bíblica dominical. E 6h30, culto de louvor e adoração. Aniversariante da semana. Dia 9/9, o irmão Sérgio. E dia 12/9, a criança Lucas. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Deus abençoe. Atenção, senhores obreiros. Terça-feira, Santa Ceia Fraternal na sede. É bom que os senhores estejam na sede terça-feira para participar da Santa Ceia Fraternal da nossa igreja sede, tá bom? Então, terça-feira, queremos contar com os obreiros ali na sede. Não falte não, tá bom, irmãos? Só se for por motivo de enfermidade. Né? Estamos sentindo alguma ausência de alguns obreiros ali na sede, às terça-feira, junto com o nosso, para ouvir nosso pastor presidente. Louvado seja Deus, tá bom? E a questão também, meus amados, das nossas atividades aqui, tá? Quero pedir aos irmãos que, decorrer dos ensaios, é bom os irmãos virem participar dos ensaios, irmãos. Se você não quer ser mais componente do departamento, né, você avisa o regente que você não quer mais cantar. Não quer dizer que você não vai ser crente. Você, o problema é que o líder não conta com você. Porque na hora de cantar, fica uma coisa meio desafinada. Então é bom você vir participar, porque às vezes o regente, mas eu trabalho, o regente também trabalha, o líder também trabalha, se esforça para vir, então é bom que você venha também para poder participar dos ensaios, tá bom? Para cantar melhor para Jesus, porque Deus sempre faz o melhor para os teus filhos. Então aprenda a valorizar o Deus a qual você está servindo. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Vamos orar pela vida dos irmãos que estão completando mais uma primavera em nome de Jesus. O pastor Davi estará orando pelos aniversariantes e também pelo final do culto em nome de Jesus. Deus continue abençoando a todos vocês que vieram nessa noite.
Tá bom? Que Deus continue derramando bênçãos sobre as vossas vidas. Eterno Deus, soberano Pai Celestial, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia que podemos passar debaixo das Tuas mãos santas de poder, Senhor. Agora, meu Pai, abençoe essas pessoas que estão completando mais a primavera da Tua Santa Presença. Toma, meu Pai, das Tuas santas mãos para que venha, meu Deus, a cada vez mais permanecendo ligado no trono da graça. Agora, meu Deus, está terminado, meu Pai. Eu peço, Senhor, despede de nós em paz, não na Tua Santa Presença. Toma a direção dos veículos que vão conduzir Teus servos até vossos lares, guardando, livrando dos acidentes. Nos dê uma noite e um sono reparador para todos nós e visita-nos pelas madrugadas, Senhor. Toma nas Tuas mãos nossas vidas, nossas almas. Por isso nós pedimos por tudo no nome santo de nosso Senhor Jesus. Amém. Com a sua cabeça, estende suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam e esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós dizemos amém.